Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast GPS Jurídico. Hoje com um episódio super bacana: Divórcio, Inventário sem Drama, o caminho extrajudicial. E a convidada, a primeira convidada do sexo feminino, é minha amiga Carol Bittencourt, mestre em Direito, advogada, grande professora, mas principalmente minha amiga, por isso que está começando aqui na aula das mulheres. Carol, bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Obrigada, César. É uma honra poder estar aqui representando a primeira mulher no seu podcast. E vamos lá, vamos bater um papo. Acho que temos assunto para tratar aí, não? Vamos, muito. O princípio do acesso à justiça está previsto na Constituição Federal. Então a gente tem um bate-bola começando aí com ele. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz: nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada do Poder Judiciário. É o famosíssimo princípio do acesso à justiça, né, Carol? Exato. E assim, essa história de acesso à justiça é longa, é morosa, é custosa, demanda um cuidado e um desgaste psicológico muito grande, que vem com o tempo se mostrando inefetivo. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho do caminho extrajudicial. O que é essa história de divórcio e inventário extrajudicial? Como tudo começa? Então, César, na verdade, é todo um movimento histórico que a gente tem, tá? Nós saímos lá nos primórdios da autotutela, onde nós não tínhamos um terceiro imparcial para julgar os conflitos de interesses, em que os próprios envolvidos é que se resolviam. Então, era o que nós denominávamos de autotutela. E na autotutela não existia justiça. Existia o mais forte, o mais rico, e ele conseguia fazer impor sobre os mais vulneráveis. E aí a sociedade foi caminhando até que nós fomos para o poder jurisdicional como um monopólio estatal. Como esse poder de resolver os conflitos é do Estado e só dele, o que aconteceu? O Estado ficou sobrecarregado. A gente ainda tem casos de autotutela, mas são raríssimas exceções. Mas com o monopólio estatal, e nós temos hoje uma sociedade extremamente conflituosa, o judiciário sobrecarregou de demandas. Então ele precisou criar modos alternativos de solução desses conflitos de interesse, porque qualquer conflito gera instabilidade social e eles precisam ser resolvidos. E depois a gente também teve, aí você pode até falar melhor do que eu, uma emenda constitucional, que veio em 2004, que foi a emenda 45, que deu como uma garantia constitucional, lá no artigo 5º, inciso 78, a questão da razoável duração dos processos. Porque não adianta também a gente ter um judiciário que tem um terceiro imparcial para resolver, mas que ele está assoberbado, e ele é ineficaz, porque ele é extremamente moroso, e a justiça que tarda por si só já é falha. Então, precisou criar, né, nessa trajetória, e aí eu vejo como essas questões extrajudiciais como uma evolução social, modos da gente poder resolver os conflitos fora do judiciário. Tá? Então, é para isso que vem, para trazer essa celeridade para o judiciário, porque o judiciário é muito cheio mesmo de processos, e para que as partes consigam resolver de uma forma mais célere, se elas estiverem de acordo. Perfeito. Mas assim, a reforma do judiciário na emenda 45, de 2004, que você mencionou, bem mencionou, razoável duração do processo. O que é razoável? A gente não consegue chover no molhado aí de novo, e isso consegue ainda fazer o processo tardar, demorar. Nada mudou praticamente. A gente não consegue definir o que é razoável, mas a gente sabe o que não é razoável. Por exemplo, nós temos sentenças que levam 1 ano para serem proferidas, processos que tramitam por 10 anos no judiciário. Isso não é razoável para a gente, né? Porque o conflito permanece, gera muita instabilidade social. E a gente tem um judiciário que, se eu não me engano, pelas últimas estatísticas, a comarca de Campinas, a nossa comarca, por exemplo, ela tem 4 vezes mais processo por juiz do que a comarca da capital. Então, assim, dá uma média de 10 a 15 mil processos para um único julgador. Então, que celeridade que a gente vai conseguir dar dessa forma, não é? Não tem como. Ou você dá uma celeridade e aí vai padecer a justiça, porque cada caso é um caso. Ou a gente vai ter que aguardar os juízes poderem, né, julgar de uma forma mais detida, mais... isso vai demorar. Sim. É tão reconhecida, Carol, só um parêntese aí, né, antes da gente começar, a gente nem começou, só um parêntese. É tão reconhecida essa morosidade que a lei de improbidade, que é uma lei famosa aí, que cuida dos aspectos da moralidade do servidor e tal, ela estabeleceu agora em 2021 uma reforma que previu prescrição intercorrente. Demora tanto o processo que começamos a falar de prescrição intercorrente. Se não acabar o processo num prazo, o servidor zerou. Prescreveu. Ele fica ileso. Ele fica impune. Então, assim, é o reconhecimento do próprio legislativo, do próprio judiciário, de que ele é moroso. Exato. E não consegue sair do lugar. Não sai. Então, a gente tem que usar meios alternativos. Que são inevitáveis. E aí começamos a história. Isso. E aí eu considero essas formas uma evolução para a sociedade e para o jurisdicionado, que ao depender de um judiciário extremamente moroso, muitas vezes, só para eu já te contar, eu já tive divórcio consensual no judiciário
de 10 meses a 1 ano para ser homologado. E aí, sabe o que acontece? Essa demora começa a causar insatisfação e, às vezes, o que era consensual começa a virar litigioso. Pro povo entender, Carol, só o que é consensual, porque tem gente que assiste a gente e não tem nem ideia do que é isso. É verdade. Eu vou falar uma fofoca aqui, né, que o povo também gosta de fofoca, você sabe que todo mundo gosta. A Graciane e o Belo, eu tava dando uma estudada aqui nas fofocas pra gente começar a falar sobre isso hoje. A Graciane e o Belo fizeram o divórcio extrajudicial, né? Fizeram? Fizeram. E foi Olha, eu pensei que consensual. fosse voltar. Não voltaram. Teve um membro ali, mas tá. foi divórcio. Já fizeram o divórcio. E foi no cartório, foi extrajudicial. Pensando nessa ideia de acabar com tudo rápido, de resolver tudo rápido. Como que pode o casal concordar em fazer o divórcio, concordar em dividir os bens, tá tudo certo, e demorar 1 ano, 10 meses pra acabar? Exato. Então aí a gente começa, né? Exato. Pro povo entender assim do que se trata. O consensual é quando tem acordo. Isso. O litigioso é quando tem briga. Né? Não tem acordo em nada. Geralmente a briga demora mais quando tem briga. Demora. Pode É demorar. normal demorar mais. A primeira instância, né, que seria onde as pessoas ingressam com a ação, que não são os tribunais, num litigioso, pelos meus últimos processos, uma média de 4 a 5 anos eles estão levando. E aí, quais seriam as vantagens de fazer o divórcio no cartório em relação ao judiciário? Uma é morosidade, você já falou. Essa é a principal vantagem. É muito importante que as pessoas entendam que cartório não resolve briga, não vai resolver nenhum conflito. Super importante. Tá? Então, só dá para ir para extrajudicial quando tem um acordo entre o ex-marido e a ex-mulher, ou depois a gente ainda fala do inventário, entre os herdeiros, né? Mas é preciso que eles estejam de acordo. Eles estando de acordo, além de ser mais barato, é mais rápido, mas é muito mais rápido. É uma questão de 10 dias eles estão divorciados. Às vezes menos, né? Dá para ser menos. Às vezes, eu já consegui, como não tinha partilha, e depois a gente fala disso, eu consegui agendar em 3 dias o casal se divorciou. É isso aí. 3 dias, saiu a escritura. E assim, Carol, qual é para os advogados que assistem a gente, uma questão aí, o advogado júnior, iniciante, que também assiste a gente, uma orientação para ele, como conduzir bem o cliente, né, para esse caminho do consensual e do cartório, ou o melhor caminho ao judiciário, porque isso é importante para o advogado ter esse feeling de entender o casal e falar, olha, acho que aqui é melhor o consensual do cartório, ou vamos mesmo para o judiciário, esperar um pouquinho mais, maturar a ideia. Como que é isso? Olha, o que você orienta? César, tudo começa na consulta, né? Que o cliente vai fazer o advogado. Eu acho importante, como a gente está falando do advogado, da figura do advogado, o primeiro ponto é que o advogado não é psicólogo. O advogado ele vai resolver as questões jurídicas, então é melhor nem tentar entrar na seara emocional ali daquele divórcio e tentar falar da forma simples, né, de uma forma descomplicada, mas mais jurídica possível. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Deixar bem claro, porque senão o cliente, ele transmite muito sentimento para o advogado. Ele tem umas expectativas que às vezes a gente não consegue nem entender. Então, o advogado precisa deixar claro quem ele é e como ele atua naquele caso. Né? Então, falando de fofoca, aí eu trago alguns exemplos que já aconteceram comigo. Então, assim, do cliente me ligar e querer que eu peticione para o juiz para falar que o filho dele é mal educado. Aí você fala, mas o que você acha que o juiz vai resolver nesse caso? Não, porque eu quero diminuir o meu tempo com o meu filho porque ele não me obedece. Porque ele é mal educado. Eu falei pra ele, vamos pensar o contrário? Você tem que ampliar o seu tempo de convivência com o seu filho para você poder educá-lo, então ele te respeitar. Porque na medida em que você se afasta... E várias vezes eu falo, olha, eu aconselho que vocês façam um acompanhamento psicológico, que eu não vou fazer. Aí, César, o segundo ponto é deixar bem claro para o cliente que você tem 2 tipos de honorários. Aquele que você vai fazer no consensual, porque como não tem conflito, acaba sendo mais simples. Não que seja mais fácil, mas é mais simples. E tem e depois faz um outro valor pro que tem o litígio, né, o contencioso, porque esse sim demanda demais do advogado. São vários recursos. Muitas vezes tem que ir até o fórum, despachar com o juiz ou despachar online, estar sempre em contato com o cartório. Então é muito desgastante. E deixar bem claro que muitas vezes as partes estão quase fazendo um acordo e aí elas querem ir para o litigioso. Explicar o desgaste que vai ser, o custo que vai ser isso tudo. E muitas vezes, César, os 2 saem insatisfeitos. E o desgaste emocional também. Embora a gente não possa entrar nisso, tem que expor para o cliente, né? Claro porque o desgaste que ele vai ter em 1 ano de processo, ainda que seja consensual, é muito maior do que resolver em 3, 10 dias no cartório. Exatamente. Isso conta na balança, isso pesa muito, né? Porque gera uma ansiedade. Eles ficam, e aí? Isso. E agora? Aí você fala assim, tá lá na mesa do juiz ainda. Mas nada ainda. E o Ministério Público ainda não se manifestou. Então vai gerando uma ansiedade no cliente. E às vezes, por exemplo, o cliente ele já quer comprar um imóvel, ele queria ter a certidão de casamento dele já averbada com o divórcio, ele não tem a regularidade da documentação dele, e aí ele quer apressar o advogado não consegue apressar o juiz, não consegue apressar o Ministério Público, e aí tem que esperar, não tem o que fazer. E a outra coisa, Carol, assim, que a gente, importantíssima, que é super recente, agora de 2024, o CNJ decidiu
que ainda quando tiver filho menor Uhum. ou incapaz, posso levar para o cartório. É isso? É isso. Importantíssimo isso, né? Importantíssimo. Por quê, César? Até então, somente os divórcios sem menores e sem incapazes é que poderiam ir para o cartório. Uhum. Então, só quem tinha filhos maiores de idade ou não tinham filhos ainda que maiores e incapazes poderiam fazer o divórcio no cartório. Daí, todo mundo que tinha filho menor obrigatoriamente precisava ir para o judiciário. Por que que precisa ir para o judiciário? Porque quando nós temos menores e incapazes, é necessária a atuação do Ministério Público. Uhum. Ele atua ali nos interesses para verificar se as crianças, os adolescentes e os incapazes estão com seus interesses resguardados pelos pais. Uhum. Então, o que aconteceu? Pode ir para o cartório, então posso fazer o divórcio extrajudicial, mas todo o cartório vai remeter ao Ministério Público. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um esvaziamento dessas demandas do judiciário, né? Ele vai tirar um pouco a sobrecarga dos juízes e para os promotores não muda nada. Eles já iam ter que atuar de qualquer jeito. Então, é possível fazer isso no cartório porque o Ministério Público vai continuar atuando na fiscalização dos interesses dos menores e dos incapazes que estiverem envolvidos. Então o interesse deles continua sendo protegido como sempre foi. Continua sendo protegido como sempre foi. Então não tem nenhuma vulnerabilidade com relação aos filhos ou incapazes, ou, né, os filhos menores ou os incapazes ali maiores incapazes que estejam envolvidos. Perfeito. E Carol, assim, qual seria uma desvantagem de fazer no cartório? Tem alguma, no seu ponto de vista? Olha, César, desvantagem pode ter quando precisa da expedição de um alvará para fazer alguma coisa, aí vai precisar do judiciário. Né? Então, às vezes eu já queria vender esse carro, eu preciso de um alvará judicial. O cartório não faz esse tipo de coisa, aí precisa do judiciário. Mas, de verdade, eu acho que é só essa. Tá? E também a questão de que se virar litigioso, o cartório não vai mais resolver. Se tiver qualquer conflito, o cartório vai falar, olha, gente, preciso que vocês se resolvam, e a hora que vocês estiverem resolvidos, vocês voltam aqui. Eles não dão nenhum subsídio, assim, de vamos fazer uma mediação, uma conciliação, que no judiciário até tem, no cartório não tem essa alternativa. Perfeito. E em relação ao divórcio, vamos falar do divórcio agora especificamente, depois a gente caminha para o inventário. O casal tá lá, tem os bens, formaram bens em comum. Como que a gente gerencia isso no cartório? Vai dividir? Como faz a partilha? Tem que respeitar alguma regra, regime de bens? Tem, César. Primeiro, a gente tem divórcio sem partilha. Esses são os mais rápidos, né? Porque o casal não amealhou bens ali ao longo do casamento. Aí, uma coisa importante, César, é só divórcio. As pessoas têm muito essa dúvida. Quem vive em união estável não consegue ir para o cartório. Né? A não ser que tenha um contrato de união estável registrado em cartório e depois dissolve lá. Mas não, eu tô vivendo em união estável há 20 anos. Às vezes a pessoa vai no escritório e fala assim, eu quero me divorciar. Aí você fala, quando você casou? Não, eu nunca casei. Aí você fala, então não dá. É requisito fundamental do divórcio extrajudicial que seja casado no papel, no cartório, tá? Então, só para esclarecer que divórcio pressupõe casamento. Divórcio pressupõe casamento, não união estável. Então, a gente já tem essa diferença. Certo. Quem vive em união estável sem contrato de união estável vai ter que desfazer essa união estável no judiciário. Então, uma dica importante para quem tá ouvindo a gente, né, Carol? E tem união estável e não foi pro cartório fazer a união estável. É legal ir, né? Ah, sim. É interessantíssimo fazer isso, né? Procurar um advogado, orientar seus direitos e ir até o cartório fazer a declaração de união, né? É muito importante, César, as pessoas terem algumas consciências, como, por exemplo, a união estável, se ela não for registrada nos termos que os conviventes querem, ela vai ser regida pelos termos da lei civil. E uma coisa que as pessoas precisavam se conscientizar é do pacto antinupcial. Porque existe um tabu. Eu não vou fazer porque vai parecer que eu tô me divorciando, que eu já tô casando pensando em me divorciar. Não é isso. É que muitas vezes as pessoas falam, eu não vou pensar, porque o meu amor... É assim, é uma questão mais romântica do que uma questão lógica, né? E muitas vezes, ao fazer o pacto antinupcial, muitas questões já são resolvidas. Isso já resolve o conflito. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma vez o meu cliente ficou muito bravo, porque ele ia ter que o FGTS depositado na conta e nunca sacado pelo trabalhador, ele se torna um bem partilhável no divórcio. E ele não queria partilhar o FGTS dele. E ele ficou bravo. E ele brigou comigo. Aí eu falei pra ele, você fez pacto antinupcial? Não, eu não fiz. Eu falei, então, você escolheu casar sob o regime da comunhão parcial de bens, e como essa escolha foi sua e não minha, você vai ter que partilhar o seu FGTS. Então, as pessoas precisam entender que o pacto também, que é no cartório, que é extrajudicial, ele também pode ajudar na partilha, que eu já vou responder a sua pergunta, que eu acabei dando uma volta. Sim. Então, assim, a partilha no cartório, ela depende de vários fatores, né? Ela depende se tem pacto, se não tem pacto, qual o regime, porque não existe casamento sem regime de casamento, né? No pacto vai estar lá. Se não for na comunhão parcial, vai ter que ter pacto.
pode ter um pacto personalizado ali, não tem problema. As pessoas podem colocar o que elas quiserem no pacto. Uhum. E se elas não tiverem o pacto, aí é na comunhão parcial de bens. Aí a gente precisa ver quais bens já foram adquiridos antes do casamento, quais bens foram adquiridos na constância do casamento, que tipo de patrimônio se é imóvel, se é móvel, se é empresa. Como então, veio, né? Por inventário, por herança e tal. Isso. Então, se não tiver o pacto, porque o pacto vai trazer regras Sim. para partilha, na comunhão parcial de bens, a regra é a seguinte: o que os cônjuges já tinham antes de casar, não vai partilhar entre eles. Então, se o marido veio com um apartamento e a esposa com um carro, o apartamento é dele e o carro é dela. Sim. Tudo que eles adquiriram na constância da sociedade conjugal, 50% para cada um. Sim. E eles não precisam ficar também, fazer assim, 50% da casa, 50% do apartamento. Eles podem fazer algo a combinar, por exemplo, vamos supor um casal com bastante patrimônio, 3 casas para você, 2 apartamentos e 5 carros para mim, desde que os valores sejam equivalentes Sim. a 50% para cada um. E isso dá pra fazer no cartório também. Dá pra Resolve fazer tudo no cartório. Resolve tudo no cartório. Faz o pacto, faz a escritura, constando se tiver pacto, se não tiver pacto, regime legal. Exatamente. E divide tudo ali. E divide tudo ali. E pode dividir mais pra um, menos pro outro? Pode. Diferente do que tá combinado, do que tá no pacto ou do que tá no regime legal? Pode. Se tiver acordo, por exemplo. Pode. Então, assim, mas aí é que tá, César. Quando um deles sai com mais patrimônio que o outro, aí tem que ver a questão da doação. Isso equivale, né? Isso é uma doação. Então, seria como se um cônjuge estivesse doando ao outro. E aí precisa ver as questões do imposto de transmissão, causa mortes e doações, que vai incidir se não estiver nas hipóteses de imunidades, isenções, etc. Perfeito. E tal. Então, se um fica com mais bens que o outro, foge daquele patrimônio que está na divisão do regime legal ou do regime pactuado, vai configurar a doação. Então, tem que ficar atento para isso na hora de elaborar inclusive na hora de elaborar a união, né, o casamento ou a união estável, para verificar se no futuro eles forem se divorciar e um ficar com mais que o outro, proporcionalmente quanto teria de doação, que pode implicar num valor muito maior de tributo, né? Isso, vai incidir tributação. E não tem como escapar. Não E a tem. base de cálculo é essa doação. Exatamente, é essa doação. Então, Então, isso é eu vou super ficar com ela, vou deixar para ela R$2 milhões a mais, vai incidir 4% aqui no estado de São Paulo sobre esse valor a mais que ficou. Super importante isso, né? Saberem isso. Pode haver, sim, um desequilíbrio, Desproporção. uma desproporção na partilha, mas cientes de que isso implica em doação e dependendo do valor da doação, vai ter um impacto de uma tributação aí. Então, as pessoas são meio que livres ali, né? Para estabelecer, conforme elas queiram, um acordo cumprindo as normas legais de tributação e as normas jurídicas. Exatamente. E César, eu vou te falar, no cartório é muito mais moldável essa questão do patrimônio, porque eles estão de acordo. A hora que eles entregam para o judiciário, para ele partilhar, e é engraçado, porque uma vez eu fiz uma audiência e o juiz virou a gente já estava na audiência ali de instrução, tal, o processo já estava no estado avançado, e o juiz perguntou para eles se tinha acordo. E eles falaram que não tinha acordo sobre nada. E o juiz até ficou meio exaltado e falou assim: então vocês querem que eu decida a vida de vocês? Vocês querem que eu resolva o patrimônio que é de vocês, os filhos de vocês não têm maturidade para resolver? Então eu vou resolver. E se vocês não gostarem, vocês que recorram então da minha decisão. E é isso, ele vai decidir, ainda que as partes não gostem, e depois, César, elas vão ter que recorrer. E a gente sabe que é um calvário a parte dos tribunais. Não é assim, eu vou recorrer e tá tudo bem. Não, não tá. Você não tem certeza de nada, de que você vai reverter. E geralmente o judiciário, ele não faz esse, 2 apartamentos para 1, 3... Não, ele vai colocar 50% para cada um e se virem. Vocês vão ser condôminos, sócios de todos os bens. E tudo que for vender vai precisar da assinatura dos dois. E toda hora aquele casal que tá brigando no judiciário, né, que resolveu, que não vai resolver nada por si só, vai ter que ficar se encontrando, se falando. Eles vão ter que estar ali, toda vez que for fazer alguma coisa, os dois juntos. E é um puto inconveniente, porque às vezes tá com outro, já tem outro companheiro, outro cônjuge, fica ali ainda. Sabe que é o pior? Um quer vender, outro não. Às vezes de birra, né? Um quer vender, outro não. E aí, como é que você faz? Judiciário de novo? Aí é difícil. Então, assim, é muito importante. E outra coisa, César, que as pessoas precisam entender. Para sair acordo, não é impor uma vontade sobre a outra. Acordo são concessões recíprocas. Ninguém vai sair com tudo, a não ser que o outro desista. O outro falar, tá bom, não aguento mais, tchau. Acordo é todo mundo ceder um pouco. Se todo mundo ceder um pouquinho, dá para fazer o acordo. O problema é quando a gente tem pessoas que são absolutamente irredutíveis. E aí, César, ninguém vai ficar com tudo. Vai dar problema do mesmo jeito. Vai ter uma sentença, é o que eu falo, geralmente ninguém sai satisfeito. Gastou horrores, esperou muito, se desgastou e ao final ninguém saiu satisfeito ali.
Mais uma vantagem do cartório, de fazer o Mais uma divórcio no vantagem. cartório. Mais uma vantagem. E aproveitando esse gancho de cartório, Carol, Ah, questão importantíssima dos filhos, né? uhum. Pensionamento, guarda, visita. Agora que o CNJ permitiu que os incapazes e menores o divórcio possa ser feito no cartório. E o Ministério Público vai olhar para isso. Isso. Podemos fazer? Como que está sendo? Ainda não tem muita experiência prática disso, não tem cases, né, sobre isso. Não, ainda Mas não. como vai ser? Já podemos prever, né? Ah, César, eu acredito que tem muita coisa que não vai mudar, tá? Então, por exemplo, a guarda vai continuar o Ministério Público opinando pela compartilhada. É. Muitas vezes as pessoas também não sabem o que é guarda compartilhada. Elas fazem confusão entre guarda compartilhada e residência alternada, que são duas situações diferentes. Guarda compartilhada não significa que a criança vai morar com ambos os genitores ali. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não é isso. Guarda compartilhada, o que é guarda? É guardar, resguardar e representar o filho, os dois, pai e mãe. Uhum. Não vai outorgar a um só, né? Delegar essa... Pode ter guarda unilateral? Pode, mas eles, né, o Ministério Público, o Judiciário sempre prezou pela compartilhada, porque essa que está na lei. Sim. Né? Então, ambos ficam responsáveis e com a guarda dos filhos, e ele fixa a residência com um deles. Uhum. Né? Então, a gente não pode confundir, porque tem muita gente que acha que guarda compartilhada significa que a criança vai ficar pingando de uma casa para outra. Isso nem é recomendável, isso o Judiciário, nem o Ministério Público, inclusive, costuma aceitar. Uhum. Né? Eles querem que a criança fique fixa, mas convivendo amplamente com o outro com quem ela não reside. Então, eu acredito... Um leva na escola, o outro cuida do levar na arte marcial, isso, no clube. Isso, ainda que um fique mais no encargo dos filhos ali no dia a dia, porque o que reside geralmente fica mais, né? E a gente ainda tem um judiciário que fixa muito mais a residência com a mãe Isso. do que com os pais, né? Então as mães geralmente ficam com a residência fixa dos filhos, mas é um mútuo dos dois ali, pai e mãe. Muito cuidado. Isso, mútuo cuidado, exatamente. Exatamente isso. E aí isso afeta no pensionamento, na pensão. Então, a pensão tem a ver com a residência, mais do que com guarda, tá? Então, aquele que fica com os encargos da criança do dia a dia, levar na escola, buscar na escola, levar no médico, é aquele que gasta o mercado, aquele que gasta o combustível, que compra o presente da festa, que a criança vai, o vestuário. Esse daí é o que recebe a pensão em nome dos filhos. É importante também falar que Super. a pensão é da criança. A pensão nunca é... Porque às vezes você fala assim, tem pai que fala, eu não vou pagar porque a minha ex-mulher vai usar. Não é para ela que você está pagando. Você está pagando para o seu filho. Só recebe em nome da mãe porque o filho é menor. Uhum. E aí precisa ter um maior responsável, no caso a mãe guardiã, para receber esses valores. Sim. Então, e para a mãe também entender que ambos os lados precisam entender de quem que é esse dinheiro. Esse dinheiro é da criança. Sim. É para o sustento dela. E se sobrar, recomendo que abra uma conta bancária e deixe ali para o futuro dessa criança. Então, o pensionamento, César, tem muito a ver com quem fica com encargo e aquele que fica... Porque, geralmente, eu vou te falar o que é o mais comum. A mãe fica com a criança residindo e o pai convive uma vez na semana e finais de semana alternados. É o que geralmente acontece. Quartas-feiras, o pai vê a criança, leva para tomar um lanche, às vezes pernoita na casa do pai. E aí, a cada 15 dias, final de semana. A mãe ficou muito mais. Muito mais. Então, ela que vai receber os alimentos ali para o filho para auxiliar nesse dia a dia. sustento do dia a dia da criança, exatamente. Mas aí, Carol, tem um problema ali, uma questão interessante pro cartório, né? Uhum. Pro cartório. A gente vê jogador de futebol se divorciando toda hora e Sim. eles recebem um salário muito alto. Uhum. E a gente vê que as mídias falam que a ex tá recebendo 1 milhão por mês de pensionamento. uhum. Pra ela, não pro filho. Uhum. Se eles quiserem fazer no cartório agora, que tem filho menor, agora poderia o Neymar da vida divorciar no cartório. Pode, E aí estabelecer o pensionamento pra criança e também pra ex. pode, Pode também? pode. Então isso é possível agora. Porque assim, a pensão para ex-mulher é raro. Inclusive é muito difícil conseguir a mulher o pensionamento. Mas pode Mas fazer ali isso. no acordo, porque no Sim. cartório, Exatamente. talvez isso aumente um pouco, né? Aumente um pouco. A incidência desses casos. E olha, se eu pudesse dar uma recomendação, toda vez que houver um acordo sobre pensionamento para mulher, que fixe um prazo. Porque senão você vai precisar do judiciário depois para... não quero mais pagar. Estou pagando 5 anos pensão para ela, eu achei que ela fosse recolocar no mercado, ela não se recolocou, não quero mais pagar. Como é que eu faço para não pagar? Judiciário, você vai ter que entrar no judiciário. E é difícil porque o processo vai demorar e enquanto o processo tramitar, ele vai ter que continuar pagando, César. Porque é muito difícil você conseguir uma liminar para tirar os alimentos em sede de liminar, porque alimentos é para subsistência sempre. Isso é super importante. Então, se às vezes a pessoa fala, não, eu vou entrar com uma exoneração de alimentos, eu vou me exonerar e o juiz já vai me dar a liminar. Não vai. Ele vai falar, viu, então, como é que eu vou tirar? Ela vai ficar sem nada, de repente?
Não posso. Às vezes ele pode dar uma reduzida inicial, mas não é tão simples assim. E César, assim, aproveitando que a gente está falando disso, tem que fazer isso com o advogado. Isso que eu ia falar. Porque depois, para desfazer o acordo Isso que eu mal ia falar. feito, César, não desfaz. O papel do advogado nisso é fundamental, né? É fundamental, porque aí a pessoa vai pensar sem prazo, vai fazer um monte de coisa ali, que depois ela acha que... Aí ela põe um percentual de pensão para os filhos incompatível, porque ela não fez a conta, né, de quanto isso vai impactar. E, César, a vida é dinâmica, eles casam e eles têm filhos de novo. E aí eles estão pagando 33%, 40% para um filho. E aí ele fala assim, poxa, mas nasceu outro filho, então eu vou conseguir reduzir no judiciário. Não vai. Princípio da paternidade responsável. Você ter outro filho não é motivo para diminuir a pensão do primeiro. E aí, como é que você resolve? Você foi lá... Então, assim, o advogado também tem que estar muito bem preparado para conversar com esse cliente, mostrar todo o impacto que o que ele está pretendendo fazer vai acarretar na vida dele. Às vezes, e já teve casos que eu prefiro falar, olha, eu não vou fazer. Esse tipo de acordo eu não vou fazer. Isso vai te dar problema, eu não quero, não, né? Porque depois, César, eles se voltam contra o advogado. O cliente está lá batendo o pé, quer fazer um acordo horrível. Aí você vai e faz. Aí ele vai se voltar contra você porque deu tudo errado. Porque tem isso também, né? A pessoa nunca... É raro hoje a gente vê pessoas que assumem responsabilidades. É mais fácil jogar no outro, não é? Então ele fala, putz, eu fiz um mau acordo. Não, o advogado não me orientou. E aí você já viu, né? E pra falar mal desse pra advogado... queimar o advogado não custa nada. Então, para advogado iniciante, tem que tomar muito Essa cuidado. Dica é importantíssima. Muito cuidado. Tá? Vai lá, senta com o seu cliente, faz a conta, atende ele quantas vezes forem necessárias ali no começo. Inclusive, passa para ele o orçamento dos seus honorários e quanto custa o judiciário. Porque às vezes ele não sabe quanto ele vai pagar. César, no judiciário tem as custas iniciais, tem custa de citação, tem qualquer agravo você paga. Então, tem um monte de coisa ali. E recentemente aumentaram as taxas do judiciário, né? Aumentaram. Que agravou ainda mais essa situação, né? Agravou ainda mais essa situação. Por exemplo, o recurso dobrou. Antes era 2% sobre o valor atualizado da causa, agora está em 4%. Então, você tem que falar tudo isso para o cliente. E depois, outra coisa que eles nunca pensam e que o advogado muitas vezes também não fala, é se você perder, cliente, tem os honorários da sucumbência. Você vai pagar de 10% a 20% para outro advogado, você vai pagar todas as custas processuais. Então, tem impactos muito severos na vida do cliente ali, quando ele entra no judiciário desavisado. Ah, agora eu entrei com uma causa lá de 1 milhão, você vai ter que pagar 20% para o advogado que ganhou. Se você perder, cliente, ele vai ter direito a 20%. Ah, mas eu não quero pagar, você não tem alternativa. Não tem. Tem que pagar. Então é bem custoso. Isso gera um estresse, um desgaste emocional. Às vezes ele não está preparado, porque o advogado não preparou ele para isso. Eu já tive cliente que era réu e falou, eu quero desistir do processo. Não tem como. Não tem como. Se todo réu pudesse desistir do processo, por que você não fez uma coisa antes de virar réu em processo? Ofertasse alimentos, fizesse? Ah, porque eu não tô aguentando mais. Agora você vai ter que aguentar. Você deixou chegar nesse ponto. Então tem muita coisa aí, Sérgio. Tem muita implicação então, aí. É preciso, como você disse, né, Carol? Para o advogado iniciante aí, o advogado que está começando, sentar muitas vezes com o cliente, expor as situações, numa reunião expor o judiciário, numa outra reunião expor o cartório, numa terceira, de repente, comparar as duas situações, para o cliente entendendo devagar isso aí e sair consciente do que ele quer, para depois também não reclamar. Né? Exato, porque é uma realidade, César. O juiz, ele não vai olhar caso a caso, com todo amor e carinho. Ele está assoberbado de trabalho, ele tem metas colocadas pelo CNJ. Então, às vezes, o judiciário se torna uma fábrica de salsicha, que eu falo. Saem decisões padrão, tudo igual, né? São todas padronizadas. Aí você fala, poxa, mas meu caso era diferente. Eu sei que era, mas essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, você quer uma coisa mais personalizada, que dê para... Vai pro cartório. Isso. Sabe? Tenta, respira. E o advogado consegue construir muito mais no cartório do que no judiciário. Exatamente. Né? Ele constrói todo aquele desenho do perfil do futuro dos clientes. Né? Exatamente. E o cliente, ele pode ter um advogado só para os dois, ou cada um pode ter o seu advogado. Porque às vezes um deles toma iniciativa, né? Então, vamos supor, a mulher vai e contrata advogado. Aí o outro fala, mas esse advogado pode estar querendo me passar a perna, eu quero ter o meu. Não tem problema, cada um pode ter o seu advogado ali para auxiliar. Às vezes é bom, né, para tentar chegar no consenso, porque aí os ex-cônjuges não precisam se conversar, eles conversam através dos advogados, e aí é mais fácil sair um acordo, às vezes, do que eles ficarem conversando entre eles. Perfeito. Então, no cartório, olha quanta coisa que a gente pode fazer, né? Que a gente está conversando aqui desde o começo. A gente faz o divórcio e aí dissolve o casamento do casal. Além disso, cuidamos da divisão de patrimônio que eles adquiriram durante o casamento, dependendo do regime até o que foi antes. Se for como universal, por exemplo. É isso. Né? Depende do que foi pactuado. Exato. Além disso, ainda cuida-se no cartório agora dos menores incapazes,
dos filhos, da guarda, pensão, tudo isso agora o cartório também faz. Olha a importância disso, né, Carol? Isso, e aí vai para fiscalização do Ministério Ministério Público. Ele vai falar se ele está de acordo ou não. Ele só vai fiscalizar a questão dos menores, Isso. ou dos incapazes. Isso. O resto, Isso. pensão entre cônjuges, o Ministério Público nem Patrimônio entra. também não. Nem se Divisão vire. patrimonial ele não vai se meter. Tá? É só para a questão dos filhos. E aí, César, as pessoas precisam entender também, essa escritura tem a mesma força que uma sentença de um juiz. Isso é importante. Tá? Exatamente, a sentença do juiz e a escritura pública, assim, em valoração, eles estão... Ah, e se ele não cumprir? Isso que eu ia perguntar. Na prática, se a pessoa falar, é escritura só, não vou cumprir esse negócio. Aí vai pro judiciário. Aí, de novo, tem que demorar um pouco. Mas porque aí não tem... Aí é realmente... Porque, assim, nem tudo a gente consegue resolver fora do judiciário, infelizmente. Tem casos que não tem como. Uma litigiosidade extrema entre um casal. E também quando um se nega a cumprir. Porque o que acontece, César? Aí sim, só o Estado pode compelir alguém a pagar. Porque vai ter que entrar com uma execução. Essa escritura já é um título, então. Ela é um título. Ela já evita toda aquela morosidade inicial do processo, de ficar provando um lado, outro. Totalmente. Então já ganho aí, dependendo do caso, uns 3 anos. Isso, a parte já vai ser citada para pagar. É pagar sob pena de penhora e avaliação de bens, tá? Então, só o Estado, porque eu falo, a execução ela é violenta. Ela não é violenta em relação ao corpo, mas ao patrimônio, porque o Estado invade o patrimônio do devedor. As pessoas já ouviram falar em bloqueio, né? O bloqueio judicial. É a penhora, penhora de bens. Então, o cartório não vai invadir conta de ninguém, não tem essa autorização do convênio Sisbajude, Renajude, que são o convênio que o judiciário tem para a localização dos bens dos devedores. E o judiciário também, cada vez mais está utilizando a tecnologia para fazer valer o direito dos credores. Então, se alguém não quiser cumprir, vai sofrer execução no judiciário. E o judiciário é violento, ele vai atrás do patrimônio mesmo. Isso é a perspectiva do advogado agora. Porque o cliente, às vezes, por desconhecimento, ou às vezes porque é folgado mesmo, ele chega e fala, doutor, você fez o acordo pra mim, agora você vai ter que resolver esse negócio do processo também. É outro serviço. Pro advogado que tá vendo isso, é outro contrato, é outro trabalho. Exato. Ele vai ter que cuidar com isso também. Exato. Então, é muito importante, na hora da elaboração do contrato, o advogado estipular de forma bem clara qual o objeto contratado. Porque, César, isso acontece demais nos processos. Exatamente. Você tá na fase de conhecimento, né, ali na fase inicial, depois vira um cumprimento de sentença. Você vai atuar em tudo, porque para o judiciário você é o advogado, você que se vire, você vai ter que fazer tudo. E aí, e o advogado às vezes também não consegue sair tão fácil ali daquele cliente. Porque o cliente não paga ele, o cliente some, o advogado está sendo intimado para praticar atos. Então tudo tem que ficar muito bem estipulado. E aí, por exemplo, outro dia eu não conseguia me livrar de um cliente, o juiz mandou enviar carta pro cliente, mas não sei nem onde ele mora. Né? Então, poxa, o judiciário está me obrigando a atuar aqui. Então, tem que deixar ali no contrato em que momento, quais são as fases, quanto vai custar. Você já pode até escalonar, se for para cumprimento de sentença mais tanto, para tribunais mais tanto, ou eu vou fazer tudo e vai ser um pacote com valor total. O advogado tem que saber negociar seus honorários também. E é importante, então, nessa reunião inicial, que a gente vai expor para o cliente o acordo, os termos do acordo, já falar para ele, se não for cumprido, aqui vai vir outro trabalho, são outros termos. Exatamente. Deixar tudo claro para ele e para o futuro. Exatamente. Uma preventiva. Exatamente, porque a gente tem que ter essa previsibilidade enquanto advogados. A gente sabe o que pode acontecer. Perfeito. Carol, agora vamos entrar na parte, porque a gente tá falando da vida, né? A pessoa nasce, vai pro cartório, registra, daí depois ela casa, vai pro cartório, registra. Ela divorcia, agora dá pra ir no cartório, se tiver filho também vai pro cartório, resolve tudo no cartório. Tudo no cartório. E aí a vida passa até que chega um momento que ela morre. E aí vai pro cartório também. O registro óbito Isso. E pode fazer o inventário no cartório. E aí, como é que é isso? Olha, César, eu posso te falar, assim, eu acho incrível fazer o inventário no cartório. Eu não tenho um ponto negativo. Se você fosse me perguntar isso, eu não vejo pontos negativos. Quando nós temos maiores ou menores, mas que haja consenso. E assim, não é qualquer inventário também que pode. Tem que ter consenso, não pode ter deixado testamento. Tá? Se o falecido deixou testamento, não pode ir para o cartório, porque precisa ter a apreciação do judiciário para fiscalização dos atos de última vontade. O que é testamento, para o pessoal entender? Testamento é a possibilidade que qualquer um pode fazer no cartório, né, sobre como ele quer que fiquem os bens dele na ausência, depois do falecimento. Mas existem regras também. Teve um testamento que ficou muito famoso recentemente, que foi da morte do Zagallo. Ele deixou um testamento. O que ele fez? Ele tinha 3 filhos. Aí ele pode dispor livremente de 50% do patrimônio dele, os outros 50% eu tenho que dividir entre os 3 obrigatoriamente, que é o que se chama legítima. O que o Zagallo fez? Ele deixou esses 50% disponíveis para um filho só.
porque foi o filho que deu o respaldo para ele até o fim da vida, porque os outros dois ficaram brigando com ele sobre a herança da mãe, que já era, né, da esposa do Zagallo, que já era falecida. Então ele deixou um testamento, e esse testamento é válido. Então, 50% dividido entre 3 e depois outros 50% para um só. Que os 50% que ele podia dispor, né? Ele podia dispor, e da se ele forma não que ele tivesse quis. feito, ia pegar o patrimônio inteiro dele e Exatamente. dividir entre os 3. Mas ele quis beneficiar o filho que ficou com ele até o final, que cuidou dele, que... E ele pode. Mas aí depois que ele morreu, os filhos não poderiam levar isso pra fazer no cartório, porque Não. tem um testamento. Exato, porque tem um Tem testamento. que levar pro juiz. Isso. E assim, os cartórios hoje são muito informatizados, é muito rápido o serviço, faz a busca de testamento. Vem uma certidão online. positiva ou negativa, Exatamente. veio positiva fora do cartório. Exato, exato. E aí também é outro ponto, né, Carol, para os advogados terem que se reunir com os clientes e fazer essa previsibilidade antes até mesmo de fazer um testamento agora, né? Isso. Porque quando o cliente fala, chega para você, doutor, eu estou pensando em fazer um testamento, quais são as implicações disso? Uma das implicações importantíssimas é essa. Exato. Se quando você morrer, no futuro sua família quiser fazer inventário, no cartório não vai dar. Exato. É importantíssimo isso considerar é importante, isso. porque assim, César, até, né, já me adiantando um pouquinho, questões de planejamento patrimonial, Uhum. que está muito agora, né? O pessoal tem falado muito da questão do planejamento patrimonial, e são dos pontos que tem que ser colocados, se fizer testamento, porque o planejamento patrimonial, ele vem na questão da facilidade da sucessão. E também do pai adiantar as custas Uhum. de um futuro inventário, porque é custoso, é caro. Sim. Morrer é caro. 4% sobre todo o patrimônio tem que ser recolhido. E assim, isso é uma coisa que no cartório, a única questão que eu posso te falar que pode dar problema, porque não dá para pedir diferimento, parcelamento, no cartório não tem como, tem que pagar. O cartório, ele faz ali a declaração do imposto de renda declaração do imposto de transmissão junto com o advogado e já emite as guias para recolhimento. E o dinheiro vai pro Estado, não fica para ninguém ali, não fica pro cartório, não fica pras partes, vai pro Não Estado. fica. Né? A questão, César, é que se a pessoa falece deixando imóveis apenas, vamos supor, vai dar um trabalho, É. porque eles vão ter que entrar no judiciário para conseguir vender um imóvel, para conseguir pagar as custas, e tem prazo para entrar com esse inventário. Então, o planejamento patrimonial tem sido uma questão muito debatida, muito estudada e tem sido muito utilizada agora pelas pessoas. E a questão do testamento impacta no planejamento patrimonial. Então é importantíssimo, né? É, Considerar importantíssimo. isso no planejamento. Isso. Que também chama de planejamento sucessório, né? Tem gente que fala de um jeito, fala Isso. o povo Patrimonial entender, né? sucessório. Porque a gente fala patrimonial, daí o cara tá ouvindo, mas eu queria ouvir do sucessório. É o mesmo. É o mesmo. Estamos falando da mesma Planejamento coisa. patrimonial sucessório, pronto. Mas assim, eu tava pesquisando pra te perguntar, né, Carol? É. Porque assim, né, não é muito minha área, mas é a sua e eu queria trazer pro pessoal fofocas também, né? Uhum. Gugu, a família do Gugu fez o inventário no cartório, Uhum. né? E depois teve essa discussão, mas depois a gente entra aí na discussão de um filho depois fora do casamento, um companheiro aí que foi descoberto também dele, e aí tiraram a companheira, né, do sexo feminino, um companheiro que surgiu. Mas enfim, essas fofocas deixa pra lá. A questão é que fizeram no cartório. Se a família do Gugu, que tem um patrimônio gigantesco, foi pro cartório, optou pelo cartório, é porque é melhor, né? Aham. São grandes O advogados. Belo que foi pro entram. cartório, tá vendo? O Belo fez o divórcio no Você cartório. imagina o patrimônio que O tem Chico ali também. Anísio, eu tava pesquisando, ele morreu em 2012. Essa questão do cartório surgiu em 2007, não foi? Isso. O Chico Anísio foi pro cartório, a família dele fez inventário no cartório. Porque é melhor. Super inovador. Super inovador. 2012. É melhor. E olha, eu vou te falar uma coisa, César, porque após, né, a gente está falando agora do inventário, mas depois da escritura existe toda a regularização desse patrimônio, Isso. porque essa escritura precisa ser levada a registro lá no cartório de registro de imóveis, precisa fazer a parte burocrática. Uhum. E o cartório faz isso também. Você paga uma taxa pro cartório e ele resolve tudo. É como se fizesse um serviço meio de despachante. Uhum. Então eu tenho imóveis em um monte de lugar. O cartório fala, não, paga pra mim, eu vou resolvendo isso pra você. Você sai com tudo pronto Para o ali no pessoal cartório. entender, e até para os advogados, Carol, porque tem gente que nem entende o que a gente está falando. Aham, Cartório de notas faz a escritura. isso. E aí o mesmo cartório de notas Isso. remete as comunicações para o cartório de imóveis Isso. e registra no imóveis Isso. todos os documentos ali Isso. de propriedade, Isso. geradores do Isso. notas. É isso. Porque assim, o que acontece aí pra gente falar então português bem claro? O imóvel do falecido não é mais dele, porque ele foi transmitido e isso Isso. precisa ser regularizado. Eu falo que a matrícula de um imóvel é como se fosse a certidão de nascimento. É. Surge imóvel, ele é matriculado. É. E nessa matrícula, todas as questões relativas a esse imóvel tem que constar ali. Proprietários, se teve algum gravame, Uhum. alienação fiduciária, vai tudo constar na matrícula. Quando esse imóvel é transmitido pela morte, precisa constar dessa matrícula também. Ele é um histórico do imóvel. Sim. E as pessoas às vezes não sabem. Elas fazem a escritura, fala pro cartório que não quer fazer mais nada, resolvido. tá resolvido. Aí ela vai vender e não tá em nome dela. Aí É. ela vai ter que correr atrás de regularizar para conseguir vender. E às vezes ela perde a venda. Porque o outro não tá afim de esperar. E gastar também, né? Porque vai ter que pagar o imposto ali, né? E isso é importante, César, porque eu Às vezes ela falo, não tem o dinheiro. já faz tudo. É. Porque às vezes o herdeiro, ele tá com o dinheiro na É. mão, já resolve tudo. Uhum. Porque às vezes o herdeiro pega, gasta, É isso aí. e aí não tem o dinheiro para regularizar, e aí como é que fica? Perde Fica- a venda, como você disse. Exato, exatamente.
Outra questão importante, Carol, a gente vai falar bastante de inventário, porque esse ponto é importantíssimo, né? Além do advogado poder cobrar também um valor razoável aí, porque são muitas questões envolvidas, né? Se o falecido deixou dívidas, na hora de fazer no cartório, tem que considerar isso? Como que é? Tem que considerar isso. É importante, porque as dívidas, elas não são extintas com o falecimento. Né? A pessoa, infelizmente, os herdeiros herdam as dívidas, mas nos limites da herança. Né? Nunca nenhum herdeiro vai poder, né, vai necessitar tirar dinheiro do próprio bolso para pagar a dívida de pessoa falecida. Mas é importante constar para ter uma certidão ali, né, uma escritura totalmente regularizada. Então, os herdeiros têm que saber exatamente, e o advogado vai auxiliar nisso, quais são as dívidas que o falecido deixou nesse momento do óbito. Às vezes ele pode colocar, deixa dívidas, ponto. Sabe? Porque, César, às vezes não conseguem ter todas as informações. E muitas vezes sobrepartilhas são necessárias. Outro dia eu fiz uma sobrepartilha porque os herdeiros descobriram o imóvel depois. Eram filhos. Então os filhos não sabiam tudo que tem. E isso é uma coisa importante também. Eu falo que seria importante as famílias se organizarem e começarem a deixar claro o que elas têm ali. Eu até brinco com os meus pais. Eu falo, gente, deixa uma pasta. Eu não preciso nem ter acesso a essa pasta, mas me conta tudo que vocês têm, porque senão eu não sei. E César, se a gente não sabe, passa, fica pro Estado. E a gente não tem muito essa cultura, né? Dos pais abrirem pros filhos, os patrimônio, quererem fazer um planejamento ali prévio. Exatamente. Ninguém quer falar de morte, né? Essa é a verdade, né? Mas é uma coisa que a gente sabe impreterivelmente que todo mundo vai morrer. E são muitos tabus, são muito mais questões emocionais do que as questões jurídicas. Porque se fica uma conta bancária para trás, você nem sabia que tinha essa conta. Como é que você faz para ir buscar o patrimônio deixado pelo um pai, pela uma mãe, pelo mais você não sabe o que tinha ali? Eu acho super importante, inclusive, as pessoas começarem a se organizar nesse aspecto. E essa sobrepartilha que você falou agora, dá pra fazer no cartório também? Dá pra fazer no cartório também. Da mesma forma? Da mesma forma. Você pega aquela escritura e faz como se fosse um adendo nela. Isso, aí você retifica o imposto de transmissão e vai lá e faz um adendo nela. Isso é uma escritura só sobre os bens que ficaram de fora. Super interessante, né? Dá pra resolver tudo pelo cartório. E se no inventário a pessoa tem um herdeiro incapaz ou um herdeiro menor? Mesma regra do divórcio. Pode fazer no cartório agora, do mesmo jeito. Pode. Manda pro Ministério Público. Isso mesmo. Vai ver se tá tudo certo, se a partilha tá ok, se os interesses dos menores e dos maiores incapazes estão sendo observados ali. E quem manda é o tabelião. O tabelião se comunica com o Ministério Público, o tabelião é o chefe do cartório de notas. Olha, César, eu tenho quase certeza que é isso, mas... pelo que eu tinha pesquisado. Pelo que eu vi, é que eu não tenho nenhum caso ainda. Não tem um caso. Mas, se eu não me engano, a remessa é pelo tabelião. Por intermédio do tabelião. É a mesma coisa imposto de transmissão causa-mortes, né? Vai lá, ele mesmo faz ali, tem toda a verificação pela Secretaria da Fazenda, né? Se tá tudo ok para homologar. E se os herdeiros não concordam em relação à divisão de um patrimônio do morto? Aí não tem jeito. Vai ter que ir para o judiciário. E aí, César, pensa num processo que demora mais do que muito mais do que o divórcio. E sabe o que vai acontecendo? Vão deteriorando os bens. Vai virando um problemão. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente tem um caso, ou conhece um caso, ou na família tem um caso, que o inventário está demorando, está arrastando, até existe ainda, não acabou. E as pessoas falam pra gente, né? 10 anos de inventário, 15 anos de inventário. É isso, né? É isso. É isso. Poderia minimizar isso, amenizar muito isso no cartório, dependendo do caso. Né? Totalmente. Totalmente. Mas se arrasta, é uma coisa assim, horrorosa para o advogado, horrorosa para os herdeiros, briga, questão do inventariante, os carros vão deteriorando, eles não chegam nem em consenso para vender os carros. E a gente sabe, né? Cada ano que passa, carro fechado na garagem vai para o ferro velho depois, o que eles poderiam resolver muito mais, né? Ter mais até questão de venda e ficar com mais patrimônio, eles acabam perdendo muito. Sim, perfeito. Carol, e essa questão do imposto no inventário? É um dificultador, assim, para as partes fazerem no cartório? O que você acha? O que você pensa? Olha, César, uma coisa que é importante a gente falar aqui Isso é uma coisa que eles falam muito. Cada estado tem a sua tributação, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que estado nós estamos falando, então se tem... E assim, se tem bens, vamos supor que a pessoa faleceu, deixou bens em São Paulo, bens no Rio de Janeiro, bens em Minas Gerais. Vai ter que recolher o ITCMD em cada um desses estados, né? Aqui no estado de São Paulo chama ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. É o mesmo valor, a mesma alíquota de 4% para transferência pela morte e pela doação. Então, se o pai quiser doar em vida, ou se depois o herdeiro receber pela morte, é os mesmos 4%. Mas, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro é 8%. Então, a alíquota é variável de estado para estado, então o advogado precisa estudar também a lei estadual para cada um dos estados onde tiver patrimônio ali. Então, deixou casas em cada estado, vai ter que recolher o imposto em cada um. Então, essa questão do ITCMD,
É o que eu falei, César, no cartório não tem como pedir o diferimento, que seria um recolhimento ao final, porque o que acontece? Tem prazo. Isso é importante. Tem prazo para entrar com o inventário, tem prazo para recolher o tributo, senão ele vai, também tem isso, vai se corroendo em juros, multa, um monte de coisa que o judiciário pode até afastar por algum motivo, mas o cartório não. Então, entrou com o pedido de inventário, eles já vão fazer a declaração do imposto conforme os bens que forem arrolados ali, e aí já tem que recolher. As guias já são emitidas, cada herdeiro paga a sua guia ali. Então, são 5 herdeiros, 5 guias, cada um vai pagar a sua ali. Né? E uma coisa importante também, César, é que não incide ITCMD para a viúva. Porque a viúva é meieira, ela não é herdeira. Ou para o viúvo. Ele já é proprietário daquele patrimônio. Então, se fica um cônjuge, né, sobrevivente, 50% é dele. Então, por quê? Porque é dele, foi adquirido junto com ele. Ele é proprietário, era coproprietário desse patrimônio. Então, não tem transmissão causa-mortes nem doação, já é dele. Isso daí vai ser para os herdeiros. Não entra na divisão em razão da morte. Não na divisão, ele vai ter os 50% dele. Mas ele não recebeu nem por doação, ele não recebeu por doação isso daí. Já era dele, tá? Quem vai pagar essa tributação são os herdeiros. Certo, perfeito. Tá? E aí, depois, Carol, como você já falou, mas é bom reforçar isso, depois que fez o inventário no cartório, a pessoa acha que já paguei tudo que tinha que pagar, agora não vou desembolsar mais nada. Pode ser, o advogado também tem que orientar o cliente que venha a ter que pagar outras taxas, emolumentos e tributos. Exatamente. Emolumento de cartório de imóveis, taxa de Detran, se for veículo, isso é muito comum. Isso. É importante orientar, né? Isso, é importante, é o que eu falei, é bom que às vezes o próprio cartório já faz esse serviço. Ele coloca ali dentro dos emolumentos finais, ele te dá a opção, né? Ele vai dar a opção para a pessoa, quer que a gente já regularize? Eu acho que Detran ele não faz, mas a questão de cartório ele faz. Então já dá, e eu recomendo muito já fazer, já faz tudo. Porque já sai com tudo resolvido. Depois de fazer todas as transferências. Porque, César, tem toda uma parte burocrática a ser resolvida. E o advogado também precisa orientar o cliente. E tem muita suscitação de dúvida, tem problema, às vezes. Não é assim, eu cheguei no cartório de registro de imóveis, eu vou registrar com a mais absoluta certeza. Às vezes eles não registram, eles suscitam, né, eles negam o registro, aí tem que suscitar a dúvida, tem que pedir, tem um monte de coisa para resolver. E o fato do tabelião mandar se comunicar com outro cartório facilita? Facilita. Porque vai agilizar esse problema. Vai agilizar esse problema. Aquilo que pode gerar uma dor de cabeça futura, porque a pessoa fala, não vou pagar agora, não vou vender agora. Às vezes surge uma grande oportunidade, ele não estava prevendo. Então, assim, sai com tudo resolvido, eu acho que é bem melhor. Uma questão que eu recebi hoje, Carol, no WhatsApp, a pessoa falou pra mim, olha, doutor, a minha mãe é viúva, 70 anos de idade, tem um apartamento razoavelmente bom, entrou nesses aplicativos de namoro, conheceu um cara de outro estado, tá apaixonada pelo cara, a gente tá com medo que ela faça uma loucura aí, de repente, dilapide o patrimônio pra esse cara, né, que ela tá apaixonada, porque amor sabe como é que é, né? E aí a gente pode interditar ela, como melhor planejar isso? Porque isso aqui é um pequeno esboço de um planejamento sucessório, né? Como que a gente poderia orientar isso e como fazer um planejamento para o cliente? Olha, César, os planejamentos são muito personalizados, né? Isso aí. Primeiro a gente precisa ver o que é que ela está disposta a fazer. Eu tive um caso recente disso, foi exatamente isso. É muito comum. Era o pai que está idoso, aí ele encontrou uma companheira jovem e os filhos ficaram desesperados. Eles falaram, meu Deus, ela vai colocar ela aqui dentro Eles querem interditar, não querem? Mas daí não dá, né? Não, de jeito nenhum. A pessoa não é lúcida. Lógico. Então, o que dá para fazer? Conversar. E nesse caso, os herdeiros conversaram com o pai e ele aceitou. O que a gente fez? Uma doação com reserva de usufruto para o pai. Então, porque assim, o que acontece? As pessoas só falam de holding. Não é só isso que é um planejamento sucessório patrimonial. Importante. A holding patrimonial, a holding como planejamento é muito válida, mas tem um perfil para ela. Né? Então, é aquele pai empreendedor com muito patrimônio, que quer se manter como o gestor desse patrimônio, aí a gente vai recomendar a holding. Agora, um imóvel, uma idosa, 2 filhos, faz a doação, né, anua a propriedade para os herdeiros e ela fica com a reserva de usufruto. A melhor interdição não dá. Porque eles querem a melhor medida, interditar logo para não poder fazer mais nada, mas não é isso, a pessoa está lúcida, não é incapaz. Como que vai transformar a pessoa em incapaz do dia para noite? O amor às vezes deixa meio tonto. Deixa cego, mas não é incapaz. Exatamente. Mas é isso. Muito interessante isso. E é muito comum, né? Cada vez eu acho que a sociedade está envelhecendo,
né? A gente já falou isso em outros podcasts, inclusive aqui. Cada vez mais. Temos políticos com 70, 75, 80 anos no poder. Então a cidade está envelhecendo e está capaz. Está gerindo a nossa vida, inclusive. A gente tem que aceitar isso. E umas morrem, outras ficam. E é normal que os relacionamentos surjam de novo. E os filhos do antigo casamento, os filhos têm que entender de uma forma isso. Claro. Estamos tendo um novo perfil da sociedade. Claro, e assim como a gente estava falando, o pacto antinupcial é um tabu, a morte é um tabu, a velhice também é. Um tabu. Também é. Isso aí. Mas, graças a Deus, estamos envelhecendo, ficando mais velhos, né? Cada vez mais. Isso. Então, é algo que a sociedade precisa aprender a lidar também. Não é porque tá velho que tá morto, ou que tá louco, ou qualquer coisa assim, né? E assim, Carol, no inventário, que nem o caso do Gugu, né? Surge lá, depois que você fez o inventário no cartório, tem menores, não tem, tanto faz, né? Agora não importa mais isso. Surge lá um outro filho, faz o reconhecimento, reconhece. Como que fica? Vai ter que resolver essa questão. Vamos supor, é um filho que ninguém conhecia? Ninguém conhecia. Nessa situação? Filho de famosos aí, por exemplo, o famoso morre e depois reconhece um filho. Aí tem ação de petição de herança. Judicial? Não dá pra fazer no cartório. Que eu saiba, não. Vai ter que entrar no judiciário, até porque ninguém fala, não, vem, a gente vai entregar a sua cota à parte. Todo mundo, né, os herdeiros ali se fecham e falam, não te reconheço como filho, né, E aí tem medidas judiciais, sim. É o que eu falei, nem sempre a gente escapa do judiciário, mas sempre que puder escapar, eu recomendo. Sim. Então, assim, vamos dar uma dica aqui, final, para os advogados, até para os clientes que querem entender um pouco mais isso. Qual é a melhor oportunidade, qual é o melhor momento para fazer um divórcio no cartório ou optar pelo judicial? Qual é o melhor momento para fazer um inventário no cartório ou judicial? O que é holding familiar? Quando você vai procurar um advogado para fazer uma holding? Ou quando você vai procurar um advogado para fazer só um planejamento sucessório para prever aquilo que você gostaria que ficasse seus bens para os seus filhos, herdeiros? E assim, quem vai te trazer essas respostas é o advogado. É isso. E como o advogado está preparado para orientar nesse sentido? Tudo isso. O advogado precisa se preparar, precisa se atualizar, precisa entender como está. César, a gente tem muita mudança legislativa porque a sociedade muda muito. E o advogado precisa acompanhar. E as pessoas precisam entender que o advogado é essencial para várias situações. Eu sempre falo, ninguém tem problema se está doente procurar um médico, se tem problema no carro procurar um mecânico, porque se tem problema procurar um advogado. Pagar consulta para o advogado está trabalhando. Né? Então, as pessoas precisam se conscientizar da importância de ter um advogado para porque eu já ouvi falar, Carol, até para mim, me falaram isso. Doutor, você está cobrando esse valor para fazer no cartório, mas o cartório fornece um advogado deles lá pelo 1/3 do valor. Não pode. Não poderia, né? Não pode. Se tiver o advogado assinando ali só para assinar... Não, isso inclusive fere a ética do advogado. Fere o código de ética. Claro. Então, se o cartório estiver fazendo isso, está errado. O cliente não deve aceitar isso. Claro que não. Não deve aceitar. Procurar um advogado da confiança dele para orientar qual é o melhor caminho. Posso falar? Barato sai caro. É isso aí. É que nem cirurgia plástica. Não tem correção depois. É dificílimo a gente corrigir um trabalho mal feito. E aí o cliente fica lá, mercê. Ele acha que a pessoa está fazendo um ótimo trabalho, não consegue entender. Então é importante ter um advogado que ele confie. Então a ideia nessa hora que morreu um parente seu, vai fazer inventário, ou que você vai dissolver o casamento com o seu cônjuge, companheiro, o melhor caminho é procurar um advogado da sua confiança e não ficar pensando em economizar muito. É entender melhor as coisas e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Essa é a melhor dica, né? Que nem eu falo, pro cliente. Questão de planejamento patrimonial, sucessório. Blindagem patrimonial, economia mirabolante tributária. Foge. Não tem blindagem. Não é esse o propósito. Não é burlar o fisco. Não é se eximir de pagar credor. Não é para isso que as pessoas têm que procurar planejamento patrimonial sucessório. É para que elas possam, de certa forma, gerir como vai ficar a situação na ausência do dono desse patrimônio. Então, eu vou blindar meu patrimônio. Não vai. Não é isso. É outra coisa. Foge de algum tipo de determinados tipos de falas e de profissionais. Também tem que tomar muito cuidado. Perfeito. E assim, para arrematar, que dica você daria para o advogado que está começando e quer entrar no ramo de família, sucessões, nesse âmbito, agora que tem essa possibilidade do cartório mais ampliado? O que você falaria para ele? Olha, César, eu tenho um cartório que eu uso muito aqui em Campinas. Eu acho que seria importante conhecer os cartórios, conhecer o pessoal que trabalha dentro do cartório. Eu tenho um cartório que é muito parceiro do meu escritório. A gente resolve muita coisa ali. Então, eu acho importante o advogado conhecer os cartórios. Se não está satisfeito, muda, vai para outro cartório. Tem cartórios que são mais enrolados, tem outros que são bem mais ágeis. O que eu estou hoje é muito ágil. Ele é muito eficiente. Se você está ali como advogado, o cartório está enrolando demais para te dar devolutivas, tira de lá, já leva para outro. E achando um bom cartório, usa esse cartório como um parceiro mesmo. E, enfim, também, né, trazer essa consciência aos clientes. Isso, eu ia perguntar isso agora.
a principal dica que você daria depois de tudo isso que a gente conversou pro cliente? A pessoa que está assistindo e está pensando em divorciar, mas está com medo, não sabe como fazer. Procurar o advogado da confiança. Procurar o advogado da confiança e entender que às vezes é melhor ela resolver o próprio problema do que deixar para um terceiro que não a conhece e que está assoberbado de trabalho resolver. Que no caso seria o Estado. Perfeito. Carol, foi super gostoso. Passou mais de uma hora aqui falando do dia a dia, fofocando. Parece que eu falo mais que o da cobra, tá vendo? Falamos um monte, daria pra fazer mais uma falando de tudo isso, continuando tudo isso. Por mim a gente falaria mais horas Planejamento, aqui. holding, dá pra fazer uma sobre isso também. Vamos Então, marcar. assim, vamos marcar de continuar a conversa. Porque eu acho que é um assunto, eu tava até pesquisando isso no YouTube, não é um assunto muito falado, né? O pessoal fala metade, não quer passar, parece que informação. Isso. E não tem essa, né? Tem que passar porque tem pra todo mundo, a questão é orientar. Tem. Exatamente, tem Tem pra pra todo todo mundo. Tem. Então, assim, te agradeço muito, foi super agradável, Que né? bom. As mulheres começaram com chave de ouro aqui, e eu já Que bom. imaginava, por isso que eu te chamei. Que bom, fico feliz, César. Espero que eu tenha, né, atendido as expectativas aqui desse podcast, que é maravilhoso. Foi ótimo. Muito obrigado. Eu que e agradeço. em breve estará de volta. Tá bom, combinado. Um Eu beijo. aceito. Beijo. Galera, muito obrigado pela presença e até o próximo podcast de EPS Jurídico. Um abraço.